o roteiro do, do que eu vou falar. Então, isso eu vou fazer para... E depois executar a cada encontro que eu tiver com minha amiga, Maria Adélia, a gente vai gravando. Vai gravando. E eu não gravei isso que você falou até agora. Eu não olhei aqui, ele estava sem apoiar. Isso aí, talvez isso estimule a coisa que falta em mim agora é a orientação. Eu estou perdido no meio do vendaval. E você tendo algo com que se preocupar e que é importante, claro. Que é você falar um pouco da tua carreira, né? Isso. O que nós, só para recuperar o que não foi gravado, e que vai ser agora, é o seu depoimento a respeito. Nós relembramos por que fomos estudar fora, né? Você foi em 1953, você chegou dia 15 de novembro, que é a data dessa... Deve ter sido antes, porque essa publicação é de 53. Essa publicação lá do... 51 é a publicação na Revista Brasileira de Geografia, que é o primeiro documento que você fez. Depois do 53... 53 já é na França e é uma publicação do laboratório, né, que a gente leu, exatamente. Mas não ficou gravado. Laboratório de Geomorfologia, Notas e Memórias e Documentos. Eu vou mostrar para quem ouve, esse é o segundo trabalho publicado do professor Carlos Augusto. O primeiro eu vou mostrar na outra gravação, mas de novo esse aqui, que é o estágio, que é o resultante, o artigo resultante da presença dele no laboratório de geomorfologia da École Pratique de Hautes Études de Paris, que se localiza no número 61 da Rue Buffon, no Paris 5e. E daí... Rue Buffon, para chegar lá, a gente ia pela Jardin des Plantes. Todo dia passava no Jardin des Plantes para ir ao laboratório. E o Roeland, quando estava na França, ficava nesse laboratório. Então. E havia duas funcionárias, porque nesse prédio eram vários departamentos ligados à Sorbonne, a universidade, no laboratório de geomorfologia. E nós comentávamos também que o programa de pós-graduação de Geografia da USP, ele é fundado em 72. A turma de 72. E o professor foi membro da comissão de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, portanto, lá de cima, né, da direção da faculdade. Quando terminava, mas eram 10 e havia uns colegas. Representantes. Pelo Antônio Cândido. E a comissão era presidida pelo professor Antônio Cândido de Mello e Souza, nosso grande professor. E por isso que antes de 72, né, o Carlos Augusto já fez o doutorado dele, embora não existisse o programa de pós-graduação, porque os doutorados não tinham mestrado. Mestrado é uma invenção posterior. Fazia-se o doutorado, mas só fazia doutorado quem já era professor universitário. Eu, que não era, não podia fazer. Por isso é que eu, além de não ter programa institucionalizado, era o catedrático que dizia ao seu assistente, você vai fazer um doutorado. Era assim. Quem não era professor da universidade não fazia doutorado, até porque não era preciso, porque isso fazia parte da carreira acadêmica, era promoção. Hoje não. Hoje todo mundo faz doutorado e vai para casa, vai vender sorvete na praia, né? Mas antigamente não. Não podia. Tinha que ser professor de uma universidade para fazer doutorado. Não tinha sentido fazer doutorado quem não fosse professor, porque era a promoção. Com a legislação de 1970, aí começa com a reforma, que é de 68, 69, eu não me lembro mais, é que começam a organizar os programas de pós-graduação. E aí você contava a correria, não é? Que foi para montar o programa de pós-graduação da USP, que vai fazer 40 anos agora, por sinal, né? De institucionalização. Portanto, ele deve ser de 82, Carlos Augusto.
Porque se ele vai 10 anos depois, né? 10 anos é que se institui, levou um tempão montando, né? É, E eu não era fiz o meu fácil. doutorado, terminei em 73 e só fui defender em 75 para montar a banca lá em Paris, que era bem complicado, né? É, mas você fez em Paris, Eu na fiz em França. Paris o doutorado e você fez já na USP, orientado pelo professor Aziz Absaber, né? Exatamente. Quem não E souber. depois de ter passado 3 semestres em Brasília. E foi curto, mas muito agradável. Era Bons muito colegas, diferente, e a né? cidade estava nascendo, porque ela foi inaugurada em 60 e eu tive lá de 63, não, 72 eu fiz o doutorado no dia de São Jorge, Ó, da Universidade de São Paulo. e nós comentamos Foi a também. data do meu doutorado que foi o último a usar a beca, porque aconteceu para Era uma variar, solenidade porque um meu é doutorado. atrapalhado. Um dos examinadores esqueceu que era membro da banca, viajou para o Rio. E ficamos nós todos vestidos de beca, naquela época usavam doutora, na hora do Era uma exame, era cerimônia. todo mundo de cerimônia solene. E os examinadores e o candidato, sobretudo, estavam... O professor era um matemático famoso, não me lembro o nome dele. Nós esperamos era 2 horas. Então, 2h30, 3 horas. 3 horas telefonaram para a casa dele. A esposa a atendeu e disse assim, não, ele não falou que tinha essa banca, não. Ele foi para o Rio, viajou agora. Ele tem que tratar de umas coisas lá. E lá se foi para o Rio de Janeiro, no dia da banca. Então, eu tinha vindo de Brasília, onde eu estava morando. Morei 3 semestres lá, na universidade. E aí foi convocado o suplente. Ao professor francês de cartografia, que era, como era o nome André dele? Libaud. André Libaud. Era um velhinho muito simpático que resolveu sanar o problema fazendo o seguinte: ele lia a tese no resto da tarde e na manhã do dia seguinte, e na tarde ele viria a examinar. A gente podia completar a banca. Só uma coisa de curioso. E o presidente da banca era o Aziz. E o mais interessante foi que esse doutorado foi o último a usar a beca, porque logo depois houve a batalha entre os alunos da Universidade de São Paulo e o Mackenzie. Foi famosa. Foi uma famosa. Que está no nosso livro. Até houve incêndio e isso queimou as fardas, o fardamento do doutorado, as becas. Exames, das becas. Aí nunca mais usou beca. Ficou aí virou uma esculhambação. Hoje o professor vai até de sandália havaiana, camisa para fora, calça. Ele acaba de fazer a ginástica, ele vai lá fazer uma banca. Esqueceu-se, né, dos rituais e da cerimônia que os cargos exigem, né? As pessoas perderam um pouco, acham que isso é ser conservador e reacionário. Não, isso é desrespeito à história. Uma coisa, e os rituais são importantes, né? Mas isso é minha opinião pessoal. Acho uma pena que se percam os rituais, porque aí vira uma esculhambação, né? Você tem um presidente que vai tirar foto de sandália, entendeu? E que se coça todo na frente de todo mundo. Quer dizer, é uma falta de cerimônia com essa ritualidade que os cargos obrigam, né? E nós temos uma função de ser professor. Nós representamos uma coisa muito importante, mas parece que isso é considerado conservadorismo. Mas deixa para lá.
Peço desculpa porque eu, por causa da depressão, eu estou com essa atitude ruim, que é não esquecer o que estou falando. Mas se Deus me ajudar e eu melhorar, eu vou fazer um plano geral Isso, escrever umas memórias, isso. comentando os fatos principais da minha Isso etapa aqui tá valendo de como ensaio, auxiliar de como ensaio. geógrafo, É. como eu disse sempre. Eu sou um aprendiz de geógrafo, porque eu acho a geografia uma coisa quase que sagrada. É uma faixa do conhecimento que se associa a tudo, como eu tenho me esforçado de colocar a geografia e as artes. Não é pintura, música, a ideia de ritmo comum entre a geografia e A música, a literatura, o cinema. Tudo isso. É muito Eu me bonito. desculpo pelo estado que eu estou para falar, para conversar, mas se Deus me ajudar, e eu acredito que vai, eu vou fazer nem que seja um esquema de memória do meu trajeto de aluno da geografia. Como sempre, um Como aprendiz. sempre. Você não vai Aprendiz de você não vai ter uma boa diretora, mas você vai ter uma colega e discípula atenta a tudo que você disser e que vai te ajudar a relembrar as coisas, porque vem cá, quando foi que nós demos aquele curso juntos sobre Campos do Jordão? No dia, nós começávamos um curso quando a polícia do Exército veio te prender em sala de aula e eu estava lá. Eu estava lá dividindo o curso. Era um curso que se chamava Fisiologia da Paisagem, lembra? Você dava a parte analítica e você teve a dignidade de me convidar para fazer a parte do planejamento. E foi aquele tumulto que depois ficou difícil, porque como que um professor considerado de direita foi preso pela polícia, foi levado, não foi preso, foi levado pela polícia do Exército para prestar informação, e a gente se mobilizou, correu todo mundo, o Queiroz com o seu jipão lento, que só uma desgraça, até que chegássemos lá na Rua Tutóia, já tinha passado 3 horas. O nosso medo era que sumissem com você, porque a gente não sabia, né, o que podia acontecer. Mas, enfim, eu acho que... E agora, o privilégio que eu estou tendo de fazer o tombamento das coisas que você está doando para a Universidade Federal de Santa Catarina, e que com isso eu tomei conhecimento de todo o processo da tua obra, e que é grandiosa. Você não é mais aprendiz, você é um mestre, um grande mestre da geografia brasileira. Então vamos combinar? Você faz um roteiro e eu acho que nós vamos gravando. Mas não aqui, porque a luz não está boa, a gente senta folgadamente. Na minha cabeça já estou esquematizado o início. Que bom, que bom. E aí a gente conversa. Porque como eu mudei muito, pessoal, todos os meus colegas achavam, você não sossega, vive, porque realmente eu comecei em Santa Catarina, depois passei para Rio Claro. De Rio Claro eu passei para o IBGE, de onde eu era. Do IBGE fui a Brasília. Vivi 3 semestres dando aula de geomorfologia para os geólogos, os alunos. E tudo isso aí é uma etapa que caracteriza alguma coisa. Depois que eu faço a evolução do pensamento, que você tem todo o direito de buscar. Um artigo da edição do IBGE, a região sul. Sim. Esse artigo eu fiz o da geomorfologia, memorável, que foi compilado dos outros, não é meu, eu fiz apenas o arrazoado da geomorfologia, e segundo os colegas que escreveram sobre ela, foi um esforço de juntar, e fez uma revisão bibliográfica, né? Que é um trabalho fundamental. Começou as verdadeiras etapas. Por exemplo, a relação depois, como a Lísia Bernardo tinha profetizado, eu realmente acabei gostando da geografia.
e justamente do setor mais deficiente e problemático que era o do clima. Então, eu faço o clima da região sul. Esse é um trabalho introdutório a tudo aquilo que eu pretendia fazer. Então, isso vai ser fácil de esquematizar. Eu já tenho essa Beleza. coisa. Eu vejo. E é bom que saibam que você, quando você se formou, eu sou da segunda geração de separação da geografia e história. Eu só fiz geografia com algumas. É. Você não, você fez geografia e história, né? Eu fiz geografia E você queria ser historiador. Eu entrei pela história, que era para fazer história da arte. Olha só. Depois o Roelan me conquistou. Quer dizer, eu saí para a geografia e depois pela geomorfologia, que eu quero que eu pretendia. Mas depois, como Mas a geomorfologia é uma disciplina lindíssima. É muito linda. Já tinha é a nossa mãe, né? Tinha o Absarda, que foi mesmo quando ele era aluno, ele era tratado como um professor. Os ele era brilhante. pediam autógrafo, era uma pessoa, sempre foi uma brilhante. Pessoa trabalhadora e brilhante. É. E eu tive a felicidade de ser convidado para ir para a Universidade de São Paulo por ele após o doutorado que eu fiz. Agora, é muito. Eu acho que você além do que você fez para a geografia, eu acho que esses pulos, vai daqui, vai da colar, é próprio de um país que institui ainda o seu sistema universitário. Porque você vai participar da fundação de 3. Floripa, você participou desse momento de fundação da faculdade, tudo. Foi uma coisa extraordinária. Rio Claro foi a mesma coisa. Você já pensou nisso? Brasília foi a mesma coisa, né? Você é como os fundadores e as lideranças, mas você também é um instituidor de universidades brasileiras fugindo. O que tinha naquele tempo? Tinha São Paulo, a USP, que é, né? A Faculdade de Direito do Recife, que ainda não era a Universidade Federal do Recife, a Faculdade de Direito que vai fundar a Universidade Federal, né? Que dá origem lá à universidade. Tinha a Bahia, que se falava, né? Deviam ter outras menores, mas as referências que corriam, pelo menos aqui no Sul, era a Bahia, que sempre foi importante, a Faculdade de Direito do Recife, que sempre foi importante, a USP, claro, depois a Faculdade de Filosofia de Minas, a Faculdade de Farmácia, que é uma das mais antigas, aliás, onde minha mãe estudou. Minha mãe se formou em 1938 na Faculdade de Farmácia, na jovem Faculdade de Farmácia de Minas, eu acho. Então eram pouquíssimas. Muita coisa vinha sendo fundada, né? E muitas delas a partir de colegas que se formavam nessas mais antigas, né? E você teve a chance de acompanhar, e é duro, porque a gente sabe, quando você participa de uma universidade nova, que você não tem mesa, você não tem sala, você tem que correr atrás de tudo isso, né? E refazer muita coisa que tinha feito, por exemplo, a coleção da bibliografia básica que a gente tinha que arranjar. E quando passava de uma para outra, ia repetir aquilo que tinha feito. Mas, no fundo, eu acho que fiz a coisa certa. Porque a gente varia o Estado. E você não era concursado, você exatamente. Tinha contratos de trabalho, tinha que correr atrás de trabalho também. Não era... Não é? Sim. Essas faculdades todas em Constituição, tudo muito precário, porque o ensino superior ainda não era uma coisa muito, né, consolidada fora dos grandes eixos e das grandes capitais. E outra coisa muito boa também foi a GB. Eu falo até em cruzada agebiana, porque ao se reunir cada vez num estado, e se ela se realizava e no interior dos estados, interior, né? A GB tinha um papel muito bonito. Era uma passagem da GB que fazia dentro da sua programação sempre a exposição de trabalhos feitos pelos sócios chamados efetivos, porque eles já tinham trabalho.
E a cada lugar que havia uma reunião da AGB, era o germe de um outro departamento de geografia. E isso foi muito importante. Para o conhecimento do território brasileiro, o papel da AGB e do IBGE. Eu, foi por muito exemplo, importante. passei a ser sócio efetivo, quer dizer que já podia ter trabalho na Assembleia de 62, que foi o trabalho do Baixo São Francisco, do Baixo São Francisco, que foi é muito uma referência. apreciado, e inclusive agora a Universidade de Alagoas. De Alagoas, Estadual de Alagoas. Fez a reprodução daquele relatório. O facsímile, publicou o facsímile. Com o Jairo Campos Costa de reitor, nosso querido Jairo. E tem muita história para contar. Coisa para a gente contar. E a gente vai fazer isso tudo. Você vai ver, vai ser muito divertido. Eu vou me divertir. E eu me incumbo de divulgando esses vídeos para os nossos colegas. E é just in time, né? Hoje à noite isso daqui já vai estar na rede. Nossa. E todo mundo vai morrer de inveja dos nossos diálogos, das nossas caipirinhas. Que bacana, né? É isso. Graças a Deus foi ordenado tudo de